Olá pessoas, esse aqui é mais um vídeo do Pirula do Rafa aqui na internet. Não, o vídeo é seu, cara. Eu tô falando que vai ser seu também. Beleza, o vídeo é nosso. O vídeo é nosso. Então nós vamos falar sobre... O que era mesmo? Um monte de coisas. Vamos falar sobre coisas mil aqui. Mas vai ser interessante, vai ser muito tema, é bom discutir com gente inteligente. Então, como eu trouxe o Pirula. Então, que na verdade ele não achou ninguém, então ele falou assim, então veio o Pirula, né? Já que não achei alguém inteligente, na verdade vai o eu me procurei, né? Eu vi um cabeludo aí na internet e falei, vai esse mesmo. Esse cara aí, isso aqui. Tem que ser alguém mais feio que eu, né? Então aí foi por isso que eu chamei o Rafa. Então, eu falei... Olhando na tela ali, fala, pô, meu Pirula parece que tá bombado, cara. Não, bombado não, é gordo, chama-se obesidade. Então, vou gravar sim, eu vou falar. Isso. Eu não sei se vocês conhecem o canal do Rafa, mas vale muito a pena conhecer. Ele tem, na verdade, ele tinha um canal só que ele dividiu em dois. Um falando de religião só e essas coisas que eu sempre falei. Essas coisas do mal. E outra coisa, e um outro canal só falando sobre viagens e sobre inglês, né? Especialmente inglês, né? Porque ele viajou muito, né? O Rafa ele está no Brasil apenas, nunca ficou no Brasil há muito tempo. Até amanhã, viu? Até amanhã já está de volta para a Europa. De volta para a Europa, ele só vai voltar para o Brasil, sei lá, em 2072. Então a gente achou que vai ser legal fazer um bate-papo com relação a idiomas e alguma coisa assim, porque isso sempre é um assunto que suscita muito interesse das pessoas. Né? Vamos falar sobre inglês primeiro. Com certeza. Pirula, o que tem? O que você acha do inglês, de aprender inglês? Como eu tinha falado no meu vídeo de inglês, o inglês para mim sempre foi como pode dizer, um tabu na minha vida. Sempre foi um tabu, porque para mim eu era extremamente reativo a aprender inglês. Eu achava muito difícil, eu achava que eu não tinha obrigação nenhuma. Depois é que eu me arrependi amargamente e percebi que tinha que aprender de qualquer maneira. E aprender comecei a criar gosto, né? Porque vale a pena. Na verdade, não é criar gosto, porque você cria gosto pela necessidade. Não existe não falar inglês, sabe, no mundo de hoje, em que quase toda a informação é produzida pelos países de língua inglesa. Não tem como. Exato. Eu acho que não saber inglês acaba limitando não só a pessoa, mas o país também. Recentemente eu estive em Portugal, eu vou estar voltando para lá amanhã, né? E eu vi que o português está muito à frente do brasileiro em relação de inglês, de saber inglês, de falar outras línguas. Mas claro, eu acho que é mais fácil não saber inglês no Brasil do que em Portugal. Porque lá, Portugal é um país minúsculo e um continente mega multicultural. Né? Então, se eles não souberem outra língua, eles vão ficar muito isolados. Sem contar a facilidade de viajar para a Inglaterra, os países, de receber também mais estrangeiros. Aqui no Brasil, muitas vezes também nós temos um paradigma errado, de que inglês, eu até falei em alguns dos meus vídeos, de que é uma coisa difícil, é chique, você tem que fazer um curso, ficar anos, pagar, gastar muito dinheiro, ou então só se você for um nerd, um intelectual, um cara que tem um trabalho top. Sendo que na Holanda, todo mundo fala inglês, você vai lá, se você vê um caixa de supermercado, ele fala, e não é só um inglês tipo The Book is on the Table, mas é um inglês bom. Muito bom, todo mundo fala inglês ótimo. Aí é aquilo que a gente estava falando também agora há pouco, né? Para o holandês aprender inglês é mais ou menos que nem para o brasileiro aprender espanhol. Então são línguas muito mais próximas, então é mais fácil para o holandês aprender inglês. Mas mesmo assim, o brasileiro não sabe falar espanhol também. O brasileiro não sabe falar nenhuma outra língua. O brasileiro, grosso modo, se você for fazer isso em números, o brasileiro é monoglota. Ele é um cara, o brasileiro padrão, ele vai se virar na mímica, ele vai saber 3, 4 frases em outro idioma e só. Lembrando que a população mais monoglota do mundo são a dos países que já têm o inglês como língua oficial principal, né? Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, etc. Assim, eu acho que a gramática do holandês é mais fácil, facilita muito para o holandês aprender o inglês. Mas também tem a questão do vocabulário, que as línguas tomaram rumos bem diferentes, O inglês assimilou muito o vocabulário do francês. Em muitos casos é até mais fácil para o brasileiro aprender inglês, porque por causa do enrolation, vocabulário de origem latina, o que não tem no holandês. Mas a gramática, muitas vezes o pensar em inglês, é mais fácil para o holandês, mas muitas vezes o vocabulário acaba sendo mais fácil para o brasileiro, dá para fazer o enrolation. Que é coisa que eles não conseguem fazer. Na verdade é interessante, uma amiga minha que ela falava inglês fluente, mas como a gente é brasileiro, a gente vai sempre associar as palavras em inglês, é questão mnemônica mesmo, a gente vai associar sempre o termo mais latinizado que o inglês usa. Então, só que lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, eventualmente essas línguas, o termo mais latinizado é o termo chique, lá em inglês. Então,
as pessoas ouviam ela falando inglês e achavam que ela era uma erudita. Porque falavam, nossa, seu inglês é tão límpido e você usa termos tão bonitos. Não, na verdade a gente usa termos bonitos, não, são os termos de origem latina que existem no inglês mesmo, só que fica muito formal, né? O inglês menos formal, ele não usa algumas palavras tanto de origem latina, assim, que são do francês, né, como o Rafa falou. Eu sempre achei uma coisa muito interessante, porque que os outros países, você vai para outros países, isso é uma coisa muito estranha. Você vai para outros países e os outros países as pessoas sabem coisas do Brasil. Claro, não Estados Unidos realmente eles estão numa ilha, lá numa bolha. Mas quando você vai para países, por exemplo, você vai para Portugal, você vai para Espanha, você vai para França, você vai para Argentina, você vai para o Chile, são países aqui próximos também, eles sabem muito sobre o Brasil. Muito. Não tudo, claro, a gente sabe mais do que eles, mas... E aí eu fico impressionado, não com isso, eu fico impressionado como que a gente não sabe absolutamente nada sobre eles. Nada. A gente não sabe nada do que acontece em Portugal, a gente não sabe nada do que acontece na Argentina, nada do que acontece no Chile, só desgraça. Desgraça quando acontece notícia, né? Sai no jornal, tal, não sei o quê. Mas se não é desgraça, a gente não fica sabendo o que é a política portuguesa, o que é a política chilena. Argentina eventualmente, mas também só quando é desgraça, né? A gente não tem muito conhecimento, e na verdade a gente não recebe nem tanto conhecimento assim até dos países importantes, né? A gente não sabe como que está a política australiana, a política canadense, a política americana, sabe que é o Obama, mas também não... Não sei que não tem alguma tragédia na Austrália, né? Exatamente. Queimada ou enchente. Queimada, enchente, exatamente. Tá matando gente, pronto. Aí... Mas é interessante que a Austrália, os Estados Unidos, o Canadá, os países de língua inglesa, eles têm o maior intercâmbio cultural entre eles. Né? Na Austrália, na Inglaterra, todo mundo assiste os filmes americanos. E nos Estados Unidos, eles podem assistir um documentário da BBC com o inglês britânico sem reclamar, sem problema. Eles já estão acostumados com isso. Enquanto que no Brasil, eu crescendo no Brasil, eu nunca assisti um documentário narrado com português de Portugal. Nem música. Até música. Nem música. A gente fica acostumado só com o Roberto Leal aqui. E Roberto Leal, na verdade, o vira que eles fazem é dança folclórica. Não é o que eles escutam lá em Portugal, assim, pelo menos não cotidianamente, né? Eles escutam, sabe, é mais ou menos como se a gente achar que o português só escuta fado não, fado até que eles escutam, né? O fado seria uma coisa mais correlata com uma música romântica aqui, mas o dizer que eles só escutam vira lá em Portugal é uma coisa que dizer que aqui a gente só escuta música de festa junina, e não estou falando música caipira, música de festa junina mesmo, né? Não é a mesma coisa, né? Fora, tem também os casos em que, né, eu falo que eu sou brasileiro, as pessoas pensam que aqui nós falamos espanhol, né? Não, isso daí também tem. Isso acontece. Acontece, mas acho que tem ficando menos frequente, né? Porque o Brasil tem crescido em importância. Acho que a Copa do Mundo deu uma ajuda e as Olimpíadas também acho que vão ajudar mais a conscientizar o resto do mundo que o Brasil não fala espanhol, né? E que a capital do Brasil não é Buenos Aires nem o Rio de Janeiro. Apesar de que isso eu acho que a Copa não ajudou muito, não. Dizer que e nem as Olimpíadas vão ajudar, né? Vai todo mundo continuar achando que a Copa que o Rio de Janeiro é a capital. Então, eu acho que é interessante isso daí, como que o Brasil ele é isolado nessa questão assim de conhecimento cultural mesmo do que vem de fora. A gente tem mais, óbvio, um bombardeio americano, norte-estadunidense, né? Por causa da questão de Hollywood, né, das músicas, né, as músicas em inglês. Mas, por exemplo, o brasileiro dificilmente sabe se uma banda que canta em inglês veio da Inglaterra, ou veio dos Estados Unidos, ou veio da Austrália. O brasileiro típico não sabe, ele fala que, sabe, só se o cara for muito fã, senão o cara vai falar, é mais um aí cantando em inglês, ele não sabe de onde veio. E tem a questão também, você estava falando daquela questão do português de Portugal, né, que a gente quase não ouve nada de Portugal, né? Exato, quando eu estive lá, muitas das palavras com as quais eu me deparei, que só existem lá no português de Portugal, aqui no Brasil não é usado, né, não são usadas, eu fiquei boiando, eu não sabia. Mas eles conhecem as nossas palavras, claro, porque agora, tem mais brasileiros lá, mas também as novelas passam lá. Exato. Existe mais exportação cultural do Brasil para Portugal do que vice-versa. Exato. E a gente faz isso também para a América Latina. Por isso que também a gente escuta mais, sabe, você vai para a Argentina, para o Chile, para a Bolívia, você vê manchetes noticiando o Brasil, falando do Brasil, comentando sobre o Brasil, coisas que você não vê aqui. Né? Aqui ninguém comenta nada dos países vizinhos, ou comenta só meia dúzia de coisas. Essa questão também do português de Portugal, eu não sei, eu não sou tão versado em inglês quanto o Rafa aqui, na diferença do inglês britânico para o inglês americano. Mas o inglês britânico, eu não sinto que ele tem uma diferença tão grande assim de pronúncia ou de vocabulário
quanto o português de Portugal com relação ao português brasileiro. Você sente isso daí também? Ou... Confirmado e assinado embaixo com caneta de ouro. Isso com certeza. Um americano, um irlandês, um australiano, um neozelandês conversando entre si, é como se fosse pessoas de diferentes partes do Brasil conversando, né? Um gaúcho, um paulista, um baiano, né? Um cara de Brasília conversando e assim, é a mesma coisa, né? Tem uma diferença em ortografia, claro, o inglês britânico do americano, né? Essas palavras aqui, por exemplo. E também na Austrália tem certos termos que eles usam lá, mas eles estão bem familiarizados com os termos dos Estados Unidos tem por causa gírias. dos filmes, né? Tipo, se você falar, por exemplo, a calçada, o termo da calçada, né? Que em inglês na Austrália é uma coisa, nos Estados Unidos é outra, todo mundo vai entender. Essa coisa também que já foi muito criticado na Austrália, você fala fall, né? Ao invés de autumn. Na Austrália eles vão falar, nós falamos autumn, né, na Austrália, e não fall, isso é americano. Né, mas eles entendem, eles sabem. E ninguém tem dificuldade de entender ninguém, né? É uma língua bem, qualquer palavra, monogênea? Não, homogênea. Homogênea. Desculpa, faz tempo que eu não falo Ele está esquecendo o português. Então, é uma língua muito homogênea, ela muda muito pouco comparado com a mudança que tem do português do Brasil para Portugal. Então, eu acho que uma outra língua que você consiga fazer um paralelo desses aí, vou pedir para os nossos amigos aí que moram no Canadá, aí, talvez ajudar, o Yuri deve saber, é a diferença grande que você tem também entre, por exemplo, o francês da França e o francês quebecois. Eu acho que daí pode ser um paralelo que a gente possa ter entre o português brasileiro e o português de Portugal. Eu acho que o francês mudou bastante. Eu acho. Eu não sei porque eu não falo nada do francês, mas eu já vi os franceses dizendo que não entendem absolutamente nada do que um quebecois fala, do que uma pessoa de Montreal, do Quebec fala. E o contrário ser verdadeiro. Então, o pessoal do Quebec entende tanto o francês falado no Quebec quanto o francês falado na França. O português de Portugal, por exemplo, ele entende, né, o português brasileiro e, obviamente, o português falado lá em Portugal. A gente que, eventualmente, alguns brasileiros, dependendo da região, inclusive do Brasil, tem muita dificuldade de entender o português dos portugueses, né? E o pessoal às vezes fala que é uma questão da velocidade, né? Que o português fala muito rápido, né? Portugal é um país pequeno, mas tem uma história muito longa, né? Foram eles que descobriram o Brasil, óbvio, né? Então o Brasil veio, né, nasceu de Portugal, mas essa história longa também, consequentemente, quer dizer que a língua muda bastante, né? Porque se você voltar a 700 anos atrás, né, não tinha internet, não tinha... Você tinha que ir para uma vila a 200 quilômetros, é uma jornada, você pega um cavalo e vai, ou vai a pé. Né? Então as pessoas ficam mais isoladas e, claro, com o tempo tem mais diferença, né? Exatamente. Descobri as pessoas começam a dar nomes diferentes para as coisas, tem diferença de vocabulário e também a diferença de pronúncia. Isso muda muito. Então é que nem na Inglaterra também, é um país pequeno, mas o sotaque muda muito. Irlanda é um país minúsculo, o sotaque muda muito. O Brasil é um país grande, o sotaque muda pouco, mas não muda tanto, porque tem só 500 anos de história. A Austrália muda menos ainda. É que nem Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos dá para fazer um paralelo também. O inglês falado dentro dos Estados Unidos muda muito pouco proporcionalmente, né? Muda parecido também com o que acontece aqui no Brasil, né? O Brasil, na verdade, acho que muda mais, né? Muda até mais do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é até mais homogêneo do que o Brasil. Né? É porque o Brasil também tem aquela questão de como que ele foi colonizado, né? Você tem toda uma diferença aí da maneira como a coisa foi feita, né? Então, se você for pegar um mapa do Brasil, sei lá, do século XVI, não, século XVI, falando certo? Quando foi descoberto. Foi quando foi descoberto. Então, 16 para o 17. E naquela época ninguém nem sonhava em Rio de Janeiro, São Paulo, essas coisas assim. O Brasil era só o Nordeste mesmo. Os Estados Unidos deveria ter algo parecido também, né? Porque tem aquelas os 7 províncias principais lá, né? Lá nas 7 estados, lá Nova York, Massachusetts, tal, de Washington. Os franceses no sul também. Tem os franceses. Os holandeses teve os franceses, no Nordeste. Exato. Teve os holandeses. Influência. Teve os franceses lá no meio, naquela faixa do meio. E o sudoeste, que era todo mexicano, era tudo espanhol, né? Era tudo espanhol que eles foram pegando, né? Então o Texas era espanhol, o Novo México, a Califórnia. Por isso que eles têm nome em espanhol, esses estados. Califórnia, Florida. Tem muita controvérsia aí também, né? Eu falo que um roubou terra do outro, né? Mas... foi uma guerra, né? Era uma guerra real. O pessoal vê aquele filme de faroeste, acha que aquilo lá era tipo, é só a conquista. Claro, era uma guerra. Era uma guerra real, só que era uma guerra de pouca gente. É uma coisa muito interessante isso daí. Me lembra, só uma observação, foi século XVI, mas foi tecnicamente 1500. Quer dizer, século XVI começou em 1501. 1501. O século XXI começou em 2001. Exatamente. Então, tecnicamente, é século XV ainda. É século XV, o último ano do século XV. Mas uma coisa interessante, no Nordeste também, eu não sei se o sotaque nordestino também se desenvolveu em parte por causa
da ocupação mas holandesa, com certeza, que teve influência, do mesmo jeito, né? Com A imigração teve. italiana para São Paulo teve também. Óbvio, não, isso é muito óbvio, Mas né? o interessante quanto ao inglês é que, eu até falo, né, para os paulistas, para os nordestinos, né, que em alguns lugares do Nordeste, eu acho que é em Recife, talvez, me corrija se eu estiver errado, né? Eles falam, em São Paulo é tia, né, mas no Nordeste eles falam tia. Desculpe o sotaque nordestino, mas isso é mais fácil no inglês, porque você vai falar teacher, muitos paulistas vão falar teacher, o que está cabeludamente errado. Ou T ou D, eles vão falar tipo o D de São Paulo, que é dia, ou não tia, é tia. Tem que ser o D nordestino e o T nordestino, que está mais próximo do inglês mesmo. Então, nesse caso, os nordestinos vão ter mais facilidade de pronunciar o inglês. Mas em compensação você tem o problema do R. Tem. O problema do R. O cérebro e o problema do R. O paulista vai ter mais facilidade. O paulista caipira vai ter mais facilidade. Mas isso é uma coisa interessante, porque mesmo no interior de São Paulo, você tem alguns lugares em que o pessoal fala tia, mas são os lugares em que teve uma imigração italiana mais forte. Você percebe, é que aqui na cidade de São Paulo, apesar da cidade de São Paulo ter muita influência italiana, a influência ela foi meio mesclada, porque, bom, na cidade de São Paulo, antes da chegada da maior parte dos imigrantes, a língua oficial aqui era o tupi. É verdade, o pessoal falava tupi. Para você vir morar aqui na capitania de São Paulo, de São Vicente, né, a língua corrente na rua não era o português, a língua corrente eram línguas indígenas. O português começou a partir do século XIX. Comecinho do século XIX que o português começou a ser mais usado. E aí começaram as imigrações, não só de italianos, mas também de japoneses, de sírios e libaneses, enfim, mas toda essa imigração que aconteceu aqui ela foi construindo parte do sotaque paulista. A criançada não estava deixando a gente gravar, a gente trocou de lugar, então até eles chegarem aqui a gente consegue falar mais alguma coisa. Que azar. Mas eu estava falando sobre a questão dos diferentes sotaques que tem dentro de São Paulo. Então você estava falando do T, que o T, a pronúncia do T no Nordeste, em algumas regiões do Nordeste, é mais fácil para quem fala inglês, é mais fácil para aprender inglês. Mas aqui em São Paulo você tem alguns lugares em que eles falam o T italiano, que é o ti, né? Então ainda existe. Eu sei que, por exemplo, se não me engano, eu acho que em Jundiaí você tem, o sotaque de Jundiaí você tem o ti ainda. Está tão perto de São Paulo já muda. Está tão perto, muda. Santo André muda. Você está em São Paulo e em Santo André o sotaque já é outro. É impressionante isso daí. Bom, e não precisa também muito longe, né? O sotaque da Zona Leste já é diferente do sotaque da Zona Leste. É diferente. Acho que às vezes o que muda bastante é por causa do nível cultural da pessoa. Isso na Austrália é um fator muito determinante. Na Austrália você vê pessoas que cresceram na mesma cidade, no mesmo bairro, e um tem um sotaque bem australiano, e o outro você tem que ouvir um pouco para pensar que ele é australiano, porque não tá na cara. É interessante isso daí. Por exemplo, uma coisa que me falaram nos Estados Unidos, eu observei, mas como eu fui a poucos lugares e não fiquei muito tempo em cada um, eu não cheguei a ver com tanto, mas amigos meus têm falado que é assustador, porque o sotaque nos Estados Unidos ele varia de estado para estado, de cidade para cidade, desde que você seja branco. Isso. Se você é negro, o sotaque é o mesmo para os Estados Unidos inteiro e ele independe do estado. Então, quer dizer, o negro do Bronx vai falar igual o negro do Texas, que vai falar igual o negro do Oregon, só que porque é negro, é uma questão cultural. O negro ele se identifica culturalmente como uma pessoa que fala daquele jeito. Então, o negro que não fala daquele jeito, ele ele não está inserido dentro daquele grupo. E, assim, isso é muito impressionante, né? Na verdade, é incrível como que a questão racial lá nos Estados Unidos, ela é uma fratura exposta, né? Tipo, é uma coisa muito, muito absurda lá. E apesar das diferenças históricas nesse aspecto, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, isso não ocorreu no Brasil. Não. Né, aqui o sotaque é regional, né, mesmo um negro e um branco, eles têm o mesmo sotaque na mesma cidade. Exato. Vocês podem ver um negro de Nova York com um branco de Nova York, eles têm sotaques diferentes. Você não entende. É diferente mesmo. Bom, pelo menos pra mim, que não tenho inglês tão fluente assim, eu acho muito complicado. Você precisa treinar um pouquinho o ouvido para entender o que o negro tá falando. Muda bastante. Eu até mencionei isso brevemente nos meus vídeos de inglês, que tem que se acostumar com tudo isso, com o estrangeiro falando inglês. Porque quando você aprende inglês, você não vai falar só com falantes nativos, né? Você vai falar com estrangeiros também. Você tem que se acostumar com o sotaque indiano, que não interessa onde você vá no mundo, você vai encontrar com indiano, e muitos, né? Tem o sotaque, por exemplo, dos países europeus, da Polônia, da Rússia também. Indiano, que eu já mencionei também, chinês, japonês, tem que entender todos esses sotaques. E também a diferença entre os sotaques no próprio, entre quem fala o inglês como língua nativa. Exatamente. E isso é uma coisa muito interessante, essa questão dos sotaques e da maneira como a sociedade foi evoluindo e construiu essa forma de falar. Por isso que as línguas são dinâmicas, né? Elas vão sempre trocando.
E é por isso que, mas aí também, aí tem os ultradinamicistas que falam que a gente tem que explodir a gramática e falar assim, ó, deixa todo mundo falar como quiser, porque vai mudar mesmo daqui a 100 anos, mas eu já não sou tão radical assim, eu acho que a gente tem que manter alguma ordem para... Sim, de fato. E tem até uma certa resistência na Austrália, porque muitas vezes eles se sentem meio assim que eles estão sendo culturalmente invadidos pelos americanos, porque já não tem uma grande fronteira, né, como tem no Brasil. Brasil e Estados Unidos é outra língua, português e inglês. Agora lá é a mesma língua, então é mais fácil. Os filmes lá não precisam de legenda, não precisam de tradução. Então as crianças já começam a falar usando o vocabulário dos filmes americanos, que eles acham, né, legal, pô, que maneiro, vou falar que nem aquele ator americano. E os australianos já veem isso e já pensam, não, nós estamos perdendo a nossa identidade cultural, não pode falar assim, nós somos australianos e tal. Isso acontece muito. É curioso falar que a Austrália não perdeu o isolamento, né? Mas isso que você falou é muito interessante, porque talvez os portugueses estejam sentindo isso com relação aos brasileiros. Talvez os portugueses estejam absorvendo algum tipo de cultura brasileira e algum tipo de, sei lá, de gíria, de palavreado, de coisa que seja também invasivo para eles, né? Seria uma colonização invertida, né? Exato. Na Inglaterra e Estados Unidos. Mas uma coisa que eu esqueci de mencionar, entre o inglês também, bem relacionado aqui, é quando eu morava no Canadá e eu conversava com portugueses lá, principalmente os portugueses dos Açores, muitas vezes nós falávamos inglês entre si, porque era mais fácil falar inglês com eles do que falar português. Mas o português açoriano já não é mais português. Era muito diferente. O português açoriano já não é mais português. Eu já vi até portugueses do continente reclamando do sotaque dos açorianos. Pega um vídeo qualquer, tem um episódio, é muito engraçado, tem um episódio do He-Man, que é dublado em português açoriano, que chegou a viralizar uma época na internet. Dá uma procurada, episódio do He-Man em português açoriano. Você não sabe que língua é aquela, você fica desesperado para entender o que eles estão falando, mas de vez em quando sai uma palavra que você conhece, você fica, ué, o que ele está falando? É muito bizarro. Meu, tinha um açoriano lá no Canadá que ele ia falar burro. Ele é burro, ele falava burro, burro. Parecia um tipo o cara falando francês. E não, é que nem aquele trema do alemão. Você abre a boca como que vai falar mas fala tipo iba. Né? Mas ele falou burro. Meu, eu tô fingindo, eu sei que o sotaque eu tô piorando as coisas, mas era engraçado. Talvez seja pior ainda. Né? Tipo, o cara tava me xingando, eu não conseguia ficar bravo, eu dava risada do jeito que tava falando. Não, é complicado isso daí. Isso daí é uma coisa muito interessante. Quando eu tava falando da origem dos sotaques, né? Eu não sou expert nisso, tá? Então eu tô dando muita orelhada aí, é que eu gosto de ler sobre o assunto. Você vê, eu vi alguém falando que, por exemplo, o português que é falado hoje lá em Portugal, ele sofreu muita metamorfose também, desde o descobrimento do Brasil até hoje. Ele teve a invasão francesa, né, que foi muito relevante, até que foi o que trouxe a família real aqui para o Brasil. E o sotaque carioca sofreu muita influência do português da família real, porque era um português que que foi trazido para cá. O brasileiro já tinha o seu sotaque e o português de Portugal, introduzido à força com a corte lá no Rio de Janeiro, mudou um pouco. Então você vê que o sotaque carioca ele é meio único também ali, né? Tem os outros estados que pagam pau pra carioca e querem imitar o sotaque carioca, né? Então você vê, sei lá, eu não vou falar nomes aqui para ninguém ficar com raiva, mas se você pertence a esses estados, você sabe do que eu estou falando, que fica imitando o sotaque carioca para parecer que é chique, né? Que é o sotaque da novela. Mas é um sotaque meio diferente, né? O sotaque do Rio de Janeiro ele é diferente, e eu lembro que eu tinha lido um artigo falando que a vinda da família real tinha influenciado por isso. Sim, além de outras influências, como talvez a primeira universidade que foi construída por séculos. Exatamente, também tem isso, né? Que já é outro assunto. Já é outro assunto, mas a gente já pode começar a falar disso, não sei, o que você acha? A gente pode começar falando disso agora ou dividir em outro vídeo. O que a gente vai fazer, a gente vai descobrir depois na edição. Talvez depois da edição. Então a gente vai manter a coisa na linha reta aqui, qualquer coisa informal, picota, né? ou não. Tá. Isso é uma coisa muito interessante, né? Bom. Então agora que o assunto já enganchou em outro, né? Eu acredito que eu não estou enganado com relação a isso, porque eu sei que a Universidade de Recife ela é muito antiga. Mas eu tenho quase toda a certeza de que a primeira universidade mesmo, não o curso universitário, mas a primeira universidade brasileira foi a Universidade do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Eu tenho quase certeza de que foi isso.
Na verdade, a primeira universidade do Brasil foi a Universidade de Manaus, que foi fundada em 1909, na época do ciclo da borracha. Infelizmente, essa universidade teve uma vida curta, durou até 1926, e depois ela foi reaglutinada na Federal do Amazonas em 62. Então, a Universidade do Brasil, que hoje é a Federal do Rio de Janeiro, ela é a mais antiga universidade do Brasil continuamente, fundada em 1920, ou seja, sem ter sido dissolvida, é a que está há mais tempo aí no Brasil. Faço ideia de como que os portugueses realmente estavam muito interessados em fazer com que a cultura brasileira fosse para frente, né? Que é um pedacinho da explicação do porquê que o Brasil é assim, né? Ou porquê que o Brasil não é como poderia ter sido, né? Com tantos recursos aí. Mas a Austrália, quando a Austrália foi descoberta, o Brasil, né, já tinha a idade que a Austrália tem hoje, ou seja, o Brasil tem o dobro da idade da Austrália. Descoberto pelos europeus, né? Desculpa o termo, né? Vamos explicar aqui. Os holandeses já haviam passado por lá, talvez até os portugueses, não se sabe ao certo, mas eu até falei disso num vídeo sobre a Austrália e suas melhores cidades. Então, os britânicos chegaram lá, foi a primeira vez que eles começaram a colonizar ali a parte leste da Austrália, ali em Sydney, na Botany Bay. E algumas décadas depois, poucas décadas, que eles fundaram a primeira universidade. Mas peraí, décadas é muito tempo, comparado com séculos no Brasil não é. E também, naquela época, pô, não tinha avião, não existia internet. Exatamente. Era barco a vela, nem barco a motor não tinha ainda. Talvez essas décadas... pouquíssimo tempo. Foi o mais rápido que eles puderam. Né? Demorou exato. 30 anos para os caras montarem a primeira universidade. Não tem como, né? Acabaram de chegar lá com 30 pessoas lá. Exato. Agora, e isso porque a Austrália, me corrija se eu estiver enganado, a Austrália ela foi por muito tempo a ilha fiscal, né? Uma colônia penal. Ela foi uma colônia penal. Eles mandavam os maus elementos da Inglaterra. E pro Brasil aconteceu muito isso também, né? E não só o Brasil, né? Guiana Francesa foi isso. Tem aquele filme Papillon lá, que é... Não, a Guiana Francesa era uma prisão mesmo, que os franceses mandavam as coisas. E o Brasil também teve muito disso, né? Mas então, quer dizer, não é que a Austrália foi considerada um lugar privilegiado dentro do Império Britânico que merecesse uma universidade. A Austrália era uma colônia penal, e ainda assim os caras quiseram montar uma universidade numa colônia penal. Então, como eu disse, na própria expedição britânica que resultou na descoberta, início da colonização britânica da costa leste da Austrália, era uma expedição científica que tinha como objetivo, né, também descobrir essa tal de terra escondida que tinha no sul, que por acaso era a Antártida, né, que ele navegou o máximo que ele pôde até o sul. Ele falou, se tem alguma coisa que mais para o sul, vai ser uma terra assim, arruinada pela própria natureza, que vai ser gelado demais, então nem vale a pena ir para lá. Mas eles acabaram iniciando a colonização da Austrália, e também o objetivo dessa expedição era observar o eclipse solar que ia ocorrer ali na região do Pacífico, perto do Haiti. Que interessante. Desculpa, Haiti, Tahiti. Desculpa, já confundi os dois, né? Tahiti já é muita gente outra confunde. coisa. E o Tahiti, ele ainda hoje, né? Ele tem metade do Tahiti é colônia inglesa ainda. Metade é francesa, metade é inglesa. Então, mas foi lá que eles observaram esse eclipse solar, então, enfim, era uma expedição científica. O interesse que os britânicos tinham pela ciência, né, que eu acho que fez muita diferença nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, na própria Inglaterra. Os portugueses, por muito tempo, tiveram o domínio dos mares, né? Eles foram pioneiros com Vasco da Gama, o grande herói da história de Portugal. Foram pioneiros em todos os sentidos. Tudo para evoluir e dar certo, mas... Alguma coisa deu errado. Na verdade é o seguinte, se você for ver, não é que eles passaram a desvalorizar, você vê que a história de Portugal também teve muitos perrengues ali. Eu vou entrar num terreno minado aqui, falando da história de Portugal aqui, porque as pessoas que me assistem que são de Portugal podem ficar um pouco chateadas se eu errar algumas datas. Não, também não algumas tem coisas. Intenção de ofender. A gente não tá... terremoto de Lisboa, Portugal exatamente. Sofreu. Mas o que eu tô falando é o seguinte, é porque tem muito detalhe aí que pode explicar por que Portugal teve a derrocada deles, né? Por que eles subiram e caíram. Eu sei que a universidade mais antiga do mundo mesmo, é a Universidade de Bolonha, lá na Itália. Na verdade, há uma controvérsia aí sobre qual foi a primeira universidade do mundo, porque depende da sua definição de universidade. Usando o princípio de liberdade acadêmica, por exemplo, né, a gente considera as universidades do ponto de vista moderno, segundo a definição moderna. A Universidade de Bolonha, na verdade, foi a primeira universidade da Europa, mas a primeira universidade do mundo é considerada Al-Qarawiyya, que eu acho que é assim que se pronuncia, que foi fundada em Fez, em Marrocos, no ano de 859. E aí tem uma discussão de qual foi a segunda mais antiga, mas eu acho que nas últimas discussões que os caras estavam tendo, ganharam que a segunda mais antiga é a Universidade de Coimbra. Mas uma correção, a Universidade de Coimbra não foi a segunda universidade da Europa, foi a 12ª universidade da Europa. A Universidade de Coimbra tem quase 1000 anos. Acho que é 1200 e alguma coisa, quer dizer,
tem 900 anos. Vou colocar aqui exatamente. A gente coloca aqui Portugal, embaixo. Quer dizer, como país, você falou o que é um país exatamente. Portugal tem mais ou menos 900 anos. Mas como você define. Não, mas pera lá, os portugueses vão dizer que é mais. Porque... Assim, eu tô me baseando nesse livro aqui, ó, desse autor, vou até deixar o nome aqui. Porque tem o... Mas claro, isso é debatível. Porque tem a questão das fronteiras portuguesas, tal, não sei o quê. A questão histórica também. A expulsão dos árabes. E os árabes, na verdade, até ajudaram, né? Porque naquela época os muçulmanos ainda não tinham entrado na questão mais obscurantista deles, né? Eles queriam dominar muito, mas eles ainda tinham um conceito que era o contrário da jihad, era a ijihad, que era você interpretar as escrituras, né, o Corão, dentro do que você está observando, né? Então é o contrário do que fazem hoje os wahhabitas, o que é o pessoal que tem mais desenvolvido lá, que tem mais numeroso lá no Oriente Médio, que é o contrário, que é você ser mais fundamentalista. O que está escrito no livro é o que está escrito e você vai adaptar o que você está vendo ao livro e não o contrário. Tá? Que também tem aí uma certa discussão aí, que tem algumas vertentes protestantes que fazem isso com o cristianismo, tem outras que não fazem, né? Então você tem todo esse histórico aí de por que Portugal tinha tudo para ir para frente, foi pioneiro em tudo, foi pioneiro em universidade, foi pioneiro em navegação e chegou primeiro em vários lugares. Também, em ciências, a bússola, o astrolábio, todas as navegações, toda a tecnologia, eles estavam muito à frente dos outros europeus. A Inglaterra ainda estava engateando, né? Depois os britânicos passaram à frente dos portugueses. Mas claro, tem a questão geográfica, assim, Portugal não está tão... Isso é debatível também, né? Mas assim, pode-se dizer que ali a França é maior, a Espanha é maior, tem uma população maior e que talvez isso possa ser visto. Mas não sei. Muitos falam, mas a população também é questão de administrar. Como você vai administrar? Eu acho que é mais fácil você argumentar. Mas a Inglaterra fez isso sendo tão pequena. Sim, né? eu acho que é mais, exatamente. Eu acho que é mais fácil você argumentar que a Inglaterra é efetivamente uma ilha. E aí era mais fácil dela se defender de ataques de invasores. Porque você vê que teve um monte, exatamente, o Hitler já deu problema. Então, você vê que Portugal teve muitas invasões. Tudo bem, conseguiu superar isso até com bastante bravura, em alguns lugares até demorou um pouco mais, mas teve a questão até com a própria Espanha, teve aquela briga lá, que foi o Rei Carlos, eu não lembro agora, que teve a treta quando a Espanha quis pegar Portugal de volta por causa de um casamento, depois aí soltou outra vez, né? Teve a invasão napoleônica da França, teve um monte de coisas lá em Portugal também, que Portugal não está efetivamente isolada, né? A Inglaterra está. Então ela está um pouco mais segura, né? Não sei se isso daí é um argumento. Sim, em termos geográficos, sim. Isso aqui é um brainstorm, né? Mas eu acho também, né, não que Portugal passou a desvalorizar a ciência, porque eu acho que o que aconteceu ali é que eles começaram a se concentrar demais em espalhar o cristianismo em religião, em construir igrejas e não escolas, né? Em templos, igrejas, que a diferença entre protestantes e católicos seria algo assim. Assim, veja bem, Newton era cristão, essa também é outra história, claro, ele também não usou não rezou Pai Nosso para descobrir o que ele descobriu, mas... E naquela época também é aquela coisa, é que nem a minha mãe brinca, que eu falo que a minha mãe fumava, né? E minha mãe não fuma, acho que desde que eu era criança, mas ela fumava quando ela era adolescente. E ela falava uma coisa pra mim muito interessante quando eu cheguei pra ela e perguntei, mas por que você fumava? Ela falava, porque na minha época, lá pelos idos dos anos 60, 70, não existia não fumar. Todo mundo fumava, não existia não fumar. Não era uma coisa que você discutia, que você debatia. Ninguém falava que cigarro fazia mal. Você chegava a uma certa idade que você passava a fumar e isso era natural do ser humano, como, sei lá, como para tirar as fraldas, parar de usar uma madeira, passa a pôr um cigarro na boca. Né? Só depois que falaram que o cigarro faz mal que isso mudou. Na época do Isaac Newton, não existia não ser cristão. Você não tem, você era o padrão, você era cristão porque você tem que ser. Inclusive, você tem um problema muito mais grave na Inglaterra. Porque na Inglaterra você tem uma religião de Estado. A Inglaterra, ela não funciona como, mas ela é tecnicamente uma teocracia. Né? Você tem o rei da Inglaterra, que era o Henrique VIII, criou a igreja anglicana, que é um catolicismo protestante, né, entre aspas, né, porque ele não mudou muita coisa do catolicismo, ele só queria poder se divorciar. E ele virou o Papa e sacerdote supremo da igreja. Então, a rainha da Inglaterra, na verdade, ela tem um poder teocrático ali, né, que hoje não é mais usado com tanta força, mas
você tem essa questão, né? Então você também não podia simplesmente chegar na Inglaterra vitoriana ou pré-vitoriana, né, assim, e falar que não era cristão. Você não tinha essa liberdade, assim. Você tinha que comparar a Inglaterra com o Irã, basicamente, né? Você não chega e fala para as pessoas assim. Você podia ser preso por negar o poder da rainha, né? Basicamente isso, né? Se você negasse o cristianismo, né? A igreja anglicana. Portugal também. É uma coisa que precisa ser lembrada. Portugal teve uma certa improbidade administrativa, porque também não conseguiu crescer. Ele se endividou muito, né? Você teve muitas dívidas. A Inglaterra não contraiu tantas dívidas assim, pelo menos eu não consigo me lembrar. Se ela teve. Na verdade, é muito contrário. Ela emprestou muito dinheiro, tanto é que Portugal ficou devendo até as calças para a Inglaterra em algum momento. Mas tem essa questão as coisas com relação ao Brasil. Você tem que ver a maneira como você estava pensando na colonização, né? Então, como a colonização foi pensada e quem colonizou, né? Então você tem essa questão porque mesmo depois que os portugueses resolveram investir no Brasil de alguma maneira mais incisiva, você vê que também não ficou que nem Estados Unidos, que nem a Austrália, por exemplo, também não ficou. Também porque, 300 anos, não sei exatamente o número, mas séculos sem uma universidade também já fala alguma coisa sobre administração. Assim, eu gosto muito de Portugal e eu acho triste que o Império Português tenha entrado em declínio. Não que tivesse que durar para sempre, mas poderia ter, talvez, acabado com um pouco mais assim de glória. De glamour. Vamos dizer, que nem a Inglaterra, tá? O Império Britânico é a história, mas deixou um certo legado. Fizeram muita coisa existe. Fizeram muita coisa errada, vou falar, escravidão, aí todos os grandes exploradores europeus cometeram esse crime. O que fizeram com a África, o que fizeram com a África foi assim, é inadmissível, né, o que foi feito. Ela foi fatiada de uma maneira completamente aleatória. Não vamos culpar só os britânicos também, né? Não vamos culpar só os britânicos. Os franceses, até mesmo os belgas, os holandeses. A diferença também naquela época, né? Eles eram, claro, novidade, eles eram racistas, né, escravidão, mas eles já não consideravam, né, quer dizer, eu não vou entrar nesse assunto agora, o que eu vou dizer é que é diferente uma colonização de uma ocupação. Quando eles chegaram na Índia, por exemplo, eles já chegaram lá e encontraram uma civilização mais tecnologicamente avançada do que os aborígenes na Austrália, né, vou ser politicamente correto, mas eles já tinham lá uma religião formada, uma sociedade muito bem, é que nem na China, uma população enorme, então eles ocuparam, que nem quando, por exemplo, um exemplo assim não muito bom, mas quando os alemães invadiram a França na Segunda Guerra, eles não colonizaram, eles ocuparam, eles chegaram lá num país que já tem uma estrutura, mas uma é que nem e ocuparam. Não, mas foi que nem o que aconteceu. A comparação que o pessoal faz muito é com a China, porque, por exemplo, a China, ela tecnicamente, ela entrou um período no Império Britânico, só que ela não entrou oficialmente, porque o que os ingleses fizeram foi uma colaboração forçada. Eles não fizeram uma colonização, eles não tinham como simplesmente tomar a China. Não dava para tomar a China. O que eles fizeram foi uma colaboração forçada. Tem alguns filmes que mostram muito isso, filmes chineses, né, que mostram muito isso, que é a questão de como que era a relação entre a Inglaterra e a China na época. Mas era uma coisa muito... não foi uma invasão, foi uma imposição da presença inglesa, foi uma imposição da presença inglesa ali, da comercialização inglesa, mas não foi uma imposição. E o Portugal, por muito pouco, não fez isso com o Japão, né? Portugal foram os primeiros europeus a chegar no Japão. Quer dizer, Portugal não foram os primeiros europeus, a construção da frase ficou horrorosa. Então, os portugueses foram os primeiros europeus a chegar ao Japão e eles fizeram uma relação um pouco mais amistosa com os japoneses do que os ingleses fizeram com os chineses, mas eles também tinham ali a sua posição de influência comercial, né, muito grande. Aqui na América do Sul, por exemplo, ou na Austrália, né, o desenvolvimento tecnológico e social era tribal, né? Então as pessoas que viviam aqui, bom, para começar aqui, os índios brasileiros morreram de doença, né? Essencialmente trazidas pelos europeus, né? Por séculos de infestações, pestes e infecções lá na Idade Média. Eles vieram para cá, mataram tudo não, mas matou acho que 90% de doença. A maior parte das tribos indígenas aqui do Brasil a gente nunca nem chegou a tomar conhecimento. O europeu nunca nem chegou a tomar conhecimento, porque quando chegou já tinha morrido tudo, porque a doença foi chegando sempre meses antes, anos antes. É uma coisa bem interessante. Sim. E também os índios já não tinham todo aquele desenvolvimento, um exército para lutar contra os invasores, né, um rei. Eles eram agressivos, claro, sim. Eles tinham as suas defesas. E veja bem, muitos aí, os politicamente corretos de plantão, vão falar, mas você está subjugando. Não é isso, eu estou falando assim eles não tinham tecnologia
o bastante para se defender dos invasores. Depois que inventaram a pólvora... esse que é o problema, né? Arco e flecha e mesmo assim, é claro, quando você tinha uma quantidade numérica pequena, então, por exemplo, sei lá, 30 índios com a flecha e 2 portugueses, azar dos portugueses, que estavam até os caras conseguirem recarregar aquelas armas... que tinha que socar a pólvora no bico assim para poder mirar, era complicado. Agora, depois que eles fizeram uma estratégia já mais organizada, já mais estruturada, aí não teve jeito, né? Aí os índios dançaram mesmo, e os aborígenes na Austrália dançaram mais ainda. E também teve esse problema. Até hoje, né, tem também ainda cicatrizes históricas aí na questão da Tasmânia, onde a matança ali foi horrível contra os aborígenes, mas em outras partes da Austrália eu acho que eles se conscientizaram a tempo, né, de não assim acabar dizimando todos. Eu acho que eu não vou nem dizer um respeito maior, eu vou dizer um desrespeito menor com os nativos ali que aconteceu na Austrália, felizmente, né? Poderia ter sido pior, isso que eu quero dizer. Mas nós temos que diferenciar a questão de colonização com ocupação. O que fizeram na África foi uma ocupação, tipo uma zona de exploração econômica. O que eu ia falar antes do racismo, óbvio, eles consideravam outras raças inferiores a eles. Eles achavam que não, o homem branco, apontado por Deus, que tem alma, né, tem direito de usar esses outros, inclusive, outras pessoas que eles consideravam inferiores como escravos. Boa parte da ciência na época já dizia isso. Já dizia isso, porque você tinha aquela questão de escala nature, aquela questão do ápice, não sei o que. Isso até antes da evolução. Eu comentei isso na minha série Criacionismo, né? Até pré-evolutivo isso. O homem branco era o ápice da coisa. Quando Darwin veio com as ideias evolutivas, né, esses racistas já usaram a ideia do Darwin como para corroborar esse racismo, dizendo, tá vendo? Então o branco é mais evoluído, né? Ou seja, o preto, o aborígene, o índio, ele é o intermediário entre o macaco e o homem, que seria só o branco. Quer dizer, você tinha, e infelizmente hoje você ainda tem muita gente que pensa isso, né? Em termos científicos, aqui tem um biólogo para dizer que isso está cabeludamente errado. Nossa, não consigo expressar o quão errado isso está. É capaz que o criacionismo esteja mais certo que isso, na verdade. Porque, olha, é absurdo como que isso daí não faz o menor sentido. Mas, enfim, de qualquer maneira, você tinha essa questão racista, né? Eles simplesmente entraram na África e pegaram tudo. Ouro, diamante, gente. Zona de exploração econômica. Até hoje tem essa questão, né? Então agora a Austrália, a América do Norte, recebeu um tratamento diferente. Eles queriam colonizar e povoar aquilo com o povo, com eles, com né, os brancos, né, que eles consideravam, né, os superiores e tal. Então, claro, essas terras tiveram um tratamento diferente. Já queriam espalhar ali a religião deles, a filosofia de vida deles, que em parte era ruim, mas também em parte era boa. O que eu falei da questão da ciência, o quanto que os britânicos foram pioneiros nesse campo, né? Os portugueses também foram muito pioneiros, mas depois, por um motivo que a gente quase que não explicou, talvez muito bem ainda, talvez porque a gente não saiba, né? Tem isso também. Mas eu acho que a religião tem uma correlação também entre a religiosidade e também talvez a queda do Império Português, e também tem o grande terremoto de Lisboa, que é uma coisa que deixou uma cicatriz histórica. Mas até aí teve Londres não passou, quer dizer, teve um incêndio de Londres. Teve um incêndio de Londres em 66, em 1666. E teve o terremoto de Lisboa que quebrou, que destruiu tudo também, mesmo, mas foi o terremoto e incêndio, né? Lisboa foi o terremoto e depois foi o incêndio. Da religiosidade, num dia santo, num país mega cristão que espalhou o cristianismo pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, um lugar onde tem uma estátua gigante para representar Cristo e tal. Num dia santo, 1º de novembro de 1755, as pessoas estão na igreja de manhã rezando porque é um dia santo, com velas acesas, e aí acontece essa catástrofe natural, que gerou discussões filosóficas entre aí os grandes filósofos da época na Europa. Mas o porquê? E cadê Deus? Por que Deus fez isso? E vai entender, né? Parece que as coisas acontecem exatamente como aconteceriam se Deus ou não existisse ou não se importasse. Ou se estivesse nem aí. Estivesse falando e andando, usando o bom francês. Mas é bom a gente falar um pouco de religião, que eu acho que a maioria dos inscritos vão Exatamente. Também a gente já está entrando nessa questão religiosa. Porque eu sou um cara muito religioso, eu vim aqui para converter o peru. Exatamente. Na verdade, eu sou mais religioso que o Rafa. Né? Eu tô aqui desconvertendo ele para o satanismo, da qual ele faz parte. Então é isso, né? Você é satanista, então você é mais religioso que eu, não é verdade? No vídeo aqui a gente vai para um festão do capetão. O festão do capeta. Festão do capetão. Obviamente é gay, né? Claro, né? Porque os gays são a encarnação do mal no mundo. Exato. Né? Mas enfim,
Mas agora falando sério, a questão da religião. A questão da religiosidade é uma coisa muito interessante também, né? Porque os europeus eram todos cristãos e todos os países que foram colonizados pelos europeus acabaram contraindo o vírus do cristianismo, o que não necessariamente seja essencialmente ruim, mas muda, né? É uma mudança total de paradigma dentro da cultura local, né? Aqui no caso da América do Sul não foi nem tão relevante, porque como a maioria dos índios morreram mesmo, você não teve uma substituição tão grande. Teve muitos índios convertidos ao cristianismo, mas na verdade a maioria dos índios foram mortos mesmo, então você não teve um choque tão grande assim. Nos Estados Unidos o choque foi um pouco mais agressivo, mas ainda assim porque o Oeste demorou mais para colonizar, né? Então eles demoraram mais para invadir o Oeste e tomar o Oeste dos índios. No caso da Austrália, acredito que também deve ter sido uma coisa mais de destruição dos nativos do que de conversão dos nativos, né? Acho que os portugueses estavam muito mais preocupados em converter exatamente. Do que os britânicos estavam preocupados em converter. Os portugueses tinham uma coisa muito mais interessante nessa questão de colonização, que é uma coisa que eu ouvi lá em Portugal. Que você pode ver que essa segregação racial que existia, por exemplo, em todos os países em que teve colonização inglesa, né, que foi efetivamente dividido mesmo. Você tem aquele pessoal, óbvio, né, porque o ser humano é ser humano em qualquer lugar, então uma hora vai dar vontade e você vai lá e não está muito preocupado de onde que a pessoa veio, né? Então você tem muita miscigenação nesses países, mas a miscigenação que teve aqui nas Américas do Sul e do Central, né, com portugueses e espanhóis, né, foi muito maior, né? Mas é porque a lógica de colonização foi diferente também, a lógica foi outra, né? O português e o espanhol no geral, e agora a gente pode colocar porque tem essa questão religiosa, então a Espanha também, como sendo católica, não está tão longe de Portugal. Eles colonizaram a América do Sul e a América Central de uma maneira muito diferente. Eles estavam com essa preocupação em converter, eles queriam fazer conversões, as conversões eram mais importantes do que efetivamente o espaço, os recursos naturais e tal. Ou aprender sobre a nova terra. Aprender sobre a nova terra, exatamente. Em vez de colocar jesuítas a bordo, né, colocar cientistas a bordo para estudar os achados da nova terra. E tinha um e outro, mas também vieram pessoas sem muito cuidado, né, sem muita acuidade para fazer as coisas aqui, né, da parte científica. Na Espanha nem tanto. A Espanha tinha ainda alguns cientistas que vieram, mas aí depois os franceses pegaram tudo dos espanhóis. O Napoleão invadiu a Espanha, pegou tudo, levou tudo de volta para a França. Então aí os franceses tomaram a dianteira lá pelo 1700 e bolinha, os franceses tomaram a dianteira também da Espanha. Mas o grande problema dessa questão, né, é que além disso você não teve só uma conversão, você teve uma miscigenação que muitas vezes foi até estimulada, né? Porque eles eram racistas também, mas a lógica deles era o seguinte: vamos melhorar essa raça, vamos nos misturar com eles para fazer deles uma raça melhor. Você permeava o povo através de sexo, né? Cruzamento sexual, né? Você melhorava a coisa, você se misturava. Então ele falava assim, ó, o nativo pode nunca me aceitar, mas se o filho dele for meu filho também, ele vai ser metade europeu, ele vai me aceitar. Então você tinha uma lógica diferente que os ingleses nunca pensaram nisso. Nunca pensaram nisso. Você pode ver que os maiores casos de segregação foram os casos em que você teve colonização inglesa ou de países protestantes. Então você vê, a África do Sul era o apartheid, os Estados Unidos é apartheid, na Austrália mataram tudo, na África não teve mistura, né? Então você teve essa segregação que aqui no Brasil, né, e nas Américas como geral não teve, né? Nas Américas na América Latina, né, tipo Espanha e Portugal, você vê que não teve tanto, né? Mas eu acho que essa coisa de a mistura, né, a miscigenação, tem uma coisa boa, talvez isso leva mais harmonia entre as eu raças. Não vejo problema. Na verdade, o bom foi isso. A gente não teve um apartheid tão violento como aconteceu na África do Sul, ou ainda acontece nos Estados Unidos, né? E acho que ainda acontece na África do Sul, né? Só não é mais regulado legalmente, mas na prática, né, o pessoal que eu conheço que foi para a África do Sul diz que ainda existe uma separação muito grande, e nos Estados Unidos isso é gritante, né? É berrante, é uma coisa assim que chega a doer no olho, né? Você vai lá nos Estados Unidos, a separação, a segregação racial que tem lá. Mas não mais pela lei, né? Não mais pela lei, mas ela se manteve socialmente. Tem isso também. Aí os negros com raiva do histórico que foi gerado pelos brancos, então o negro segrega de um lado
e o branco segrega do outro. Então, quer dizer, aí você tem nos Estados Unidos é uma via de dois caminhos, né? Um racismo mútuo, né? E aqui na América do Sul e Central, na América Latina, não teve tanto isso. Foi uma coisa, não estou dizendo aqui que não existe racismo, mas estou falando que... claro, pelo menos não mais em termos legais. Não, exatamente. Não, e se você colocar numa escala de racismo, né, o racistômetro, né, digamos assim, os países que foram governados por protestantes, você tá na balança com eles, porque está no topo do máximo de racismo possível. Os países da América Latina estão aqui no meio do caminho aqui, né? Então, ainda não está no ideal ainda não está no ideal que é o zero, né? Mas não chega ao ponto dos países protestantes. Talvez a própria questão racial do lado deles, né? De ser de origem anglo-saxônica, pode ter algo a ver com isso. Eles tinham racismo até com os mediterrâneos, né? Exato. O pessoal do norte da Europa tem racismo com o pessoal do sul da Europa. Tem isso mesmo, quanto lá, você vai ver no nazismo, com uma coisa assim meio, uma diferença microscópica. Os dois são brancos, mas tem uma diferença microscópica, não. Então eu sou superior, você é inferior, mas são dois brancos. Ou a questão do Hitler com os povos eslavos, né? São todos brancos, mas não, eles são inferiores. Brancos do mesmo jeito, não né? Só por questão racial, né? Mas também por questão política, né? São comunistas, então são escória. E tem toda essa babaquice, né? O racismo acaba se misturando com a política. Tipo, quando tem racismo com política e se colocar religião no meio, aí, nossa, é o tempero final pra dar merda. Né? Mas na questão da religião também, que eu queria entrar e falar mais, né? Que teve essa coisa muito ruim que os povos de origem anglo-saxônica fizeram, na questão do racismo, né? O racismo, como você falou, na escala de racismo, né? Então muito no topo, maior. Isso é muito ruim, mas o lado positivo, que foi o fato de eles serem mais pioneiros em relação à ciência. Sim. Chegaram na Austrália já em poucas décadas, vamos fazer uma universidade, enquanto que aqui não. Chegamos aqui, vamos rezar missa, catequizar os índios, construir igrejas e mais igrejas e nada de universidade. E vamos trepar um pouquinho. Isso também, e vamos trepar em nome de Jesus. Isso acho que teve consequências históricas. Você pode falar, mas isso foi há 500 anos. Mas aí, deixou essas pessoas, são as pessoas que vêm eu vou dizer um termo, se reproduzindo. Mas é a mesma coisa. Do ser humano como um animal. Não, mas não tem. Exatamente, não, mas você não tem como. A verdade, isso é uma coisa que é óbvia, é gritante isso daqui quando você olha com relação às coisas aqui no Brasil. Tá? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu percebi, é engraçado como eu nunca tinha percebido isso até eu chegar na escola, faculdade e tal. Como que eu sou uma exceção. Por exemplo, eu nunca fui criado com muito dinheiro, minha família a família que eu conheci não foi rica, né? Mas os meus antepassados, os meus bisavós, meus tataravós, eles eram ricos. Tá? Tanto aqueles que eram brasileiros quanto aqueles que vieram da Europa. Eles eram ricos. Tá? Então, apesar de eles não terem deixado o dinheiro para minhas gerações, né, o dinheiro foi embora, eles deixaram um legado cultural de que, por exemplo, eu fui ensinado a estudar desde criança. A minha família nunca teve, nem do lado do meu pai nem da minha mãe, você não estudar. Era uma coisa inimaginável você não estudar. Exato. Né? Não precisa talvez fazer curso superior, mas pelo menos você se dedicar ao estudo, aprender as coisas sérias, entendeu? E aí você vê como que a falta de uma base posterior da pessoa, por exemplo, como é que pais que não tiveram estímulo para estudar vão ter filhos que tenham estímulo para estudar, né? Você tem uma coisa, existe, né? Mas é só quando o pai ele chega e fala, olha, eu não estudei, eu quero que meu filho estude. Agora, quando você já tem uma construção de estudo, de intelectualidade já desde o começo, isso daí vira orgânico. Isso vira orgânico. Todo mundo começa sempre, né? O Brasil está saindo dessas amarras agora. Agora que está saindo, agora que você está vendo... Mas também tem uma força oposta puxando, né? Porque essa falta de cultura é o solo fértil onde as ervas daninhas, né, da religião se propagam. Exatamente. Né? E tem também que ter uma enorme correlação, falta de cultura e religiosidade. Né? E isso é muito grande. Se a pessoa não tem uma base, não tem estudo, também falta cultura, muitas vezes não teve acesso, ela é não só pobre economicamente, mas também pobre de cultura, o que acho que é a pior pobreza que tem, né? E aí o que acontece? Ela vai se voltar para a religião, ela vai querer estudar e saber o porquê da vida, da biologia, da ciência. Não, foi Deus que fez, é muito mais fácil, mais cômodo. Isso é uma coisa muito curiosa que aconteceu aqui, né? Que isso daí também é mais uma separação grande entre católicos e protestantes, né? Os católicos, eles tinham aquela noção, que hoje não tem mais, né? Mas eles tinham aquela noção de que as pessoas que detinham o poder da palavra eram os sacerdotes. Então eles estavam presos dentro da igreja, eram os bispos, os padres, os cardeais, etc. Os protestantes quebraram com isso, né? Os protestantes falaram que não, pera lá, todo mundo pode ter acesso à palavra de Deus, não precisa de sacerdotes. Então o pastor, na verdade, ele não é fundamental, né? Ele é importante, mas ele não é fundamental. Já o padre, o padre, o bispo, etc., não tem muito como ele não ser relevante, né?
Então isso trouxe para cá também. Por muito tempo aqui no Brasil, o único jeito que você tinha de poder estudar e aprender um pouco de cultura era tentando fazer o seminário. Era virando padre, virando sacerdote. Mesmo que depois você não pegasse os votos, né? Era muito comum gente que entrava no seminário, fazia todo o curso de teologia e sei lá o quê, e alguma língua, né? Você aprendia uma língua, alguma coisa assim, e depois largava. Não queria fazer os votos porque não queria ser padre. Mas olha que bizarro, para você ter cultura você tem que estar atrelado à religião, né? Isso é uma coisa do catolicismo que foi uma coisa muito forte. Então isso é uma diferença que eu acho que é muito relevante também, então, entre protestantes e católicos. Os protestantes não tinham essa questão de você ter que ser um sacerdote para você poder ter conhecimento e você ter cultura, entendeu? Você não tinha que estar vinculado a isso. Então, enquanto aqui no Brasil as únicas pessoas cultas por muito tempo foram só padres e sacerdotes, ou quem queria ir para caminho sacerdotal e depois largou, nos países protestantes você já não tinha mais essa dicotomia necessária, você já tinha pessoas seculares, né, que eram acadêmicas ou que eram intelectualizadas e que não precisavam desse grilhão, né? Não tinha que você ser um sacerdote para pacote, né? Obrigado. Né? Não, você quer estudar, não, então você tem que ir para a igreja estudar. Exatamente. Né? Através assim, de um prisma religioso. Né? Também porque, eu não sei, essa também é uma especulação minha, mas eles talvez filtrariam muitas informações, porque tá tudo visto através de um prisma religioso. Não, lógico que filtra, mas naquela época até que isso daí era menos pior, porque você filtra do filtro religioso, mas o conhecimento da época, ele ainda não era tão conflitante assim, né? Você não tinha ainda desenvolvido, a gente está falando agora da colonização, então é século XVII, né? O século XVI, né? Então, pera lá, né? Você não tinha um conflito tão grande assim, por exemplo, entre o conhecimento observável e a religião. Então o pessoal levava isso numa boa ainda, né? Você começou lá pro século XIX, que você começou já a ter uma pequena rusga ali, né? Tipo, não, pera lá, a religião fala uma coisa, a gente tá vendo outra, né? Mas tá esse conflito. E aí você teve essa diferença, mas então não teve como, né? Por isso que o brasileiro, ele foi formado em cima de uma igreja, né? Portugal, não só o brasileiro, né? A América Latina inteira, né? Foi formado em cima de igrejas. Exato. Porque a gente foi colonizado por católicos que tinham essa mentalidade, né? Depois a própria Igreja Católica foi mudando, mas o estrago já foi feito no passado, né? Você não tem... E a tendência é continuar e também, talvez até piorar, porque a população cresce cada vez mais. E estatisticamente falando aqui, somos uma minoria aqui no Brasil. Qual que é a porcentagem de ateus no Brasil? Eu não sei exatamente, mas é uma minoria. Se você for confiar nas pesquisas, dá 4%. Então uma pequena minoria, né? Mas você vê uma grande correlação entre violência também, que o Brasil, né? Obviamente é um país assim que infelizmente tem muita violência, São Paulo onde nós estamos, Rio de Janeiro e tal, e também muita religiosidade. Eu pergunto como pode essa ironia, religião é algo do bem, é tão bom, deveria não só fazer diferença a nível pessoal na sua vida, se você aceitar Jesus, mas também a nível nacional, a nível mundial. Mas não, nós temos aqui um país que tem uma estátua de Cristo, uma cidade com o nome de santo, que é São Paulo. E aqui tem a Cracolândia. E Salvador, né? Ou tem outras cidades. Né? Um monte de coisa ruim, crimes violentos, não é crime tipo que nem na Austrália, você está vacilando, o cara vai lá e bate sua carteira. Né, pega sua carteira e leva embora. Isso não é crime violento, o cara chega armado e se você não passar a carteira ele te mata por causa de uma merreca, por causa de um celular. Isso é muito comum aqui. Apesar de que na Austrália eletrocutaram o brasileiro lá. Não, mas isso é um fato. Mas é tão exceção que vira manchete, né? Porque é um fato isolado. Eles não chegaram lá com a intenção de matar. Matou porque eles foram burros. Eles foram muito burros, foram muito errados. Isso sem dúvida. Deve se mencionar. Mas pelo fato de ser um brasileiro, isso dá uma grande repercussão no Brasil. Exato. Aí quem vê pensa, não, então a Austrália é um país violento. E não é uma coisa isolada, é uma coisa que está acontecendo. Eu sei que nem na França, mataram 12 pessoas, uma coisa horrível. E quem vem falar, tá vendo? Violência tem em qualquer lugar. Aqui matam 12 pessoas tem em qualquer lugar. Dia. Aqui acontece toda hora. Lá toda hora. Virou notícia porque, também o motivo, né? Aqui você mata 12 pessoas por causa de ciúmes. O cara fez uma suruba lá, o cara foi lá e matou todo mundo por causa de futebol, é normal. Exatamente. Agora na França o motivo que levou, que é um motivo, né, bem mais complicado e bem mais amedrontador. Mais amedrontador, tem uma questão geopolítica, tem toda uma questão histórica. O termo no Brasil é chacina, né? Mataram várias pessoas de uma vez, é uma chacina que aqui é muito comum. E isso é uma coisa muito, muito complicada aqui, né? Porque essa questão que você está falando da religiosidade, você pode ver que os lugares mais violentos do mundo, eu estava vendo um estudo sobre isso justo antes de vir, né? São os lugares em que você tem mais desigualdade social,
né? Então que você tem maior diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Brasil. E o Brasil, né? Você tem que estar falando aí embaixo. Sim, e também são lugares em que você tem um Estado muito ineficiente. Então, em que o governo ele é muito ineficiente em coibir essas discrepâncias ou em provir benefícios para a população, etc. Então, o que acontece? Se você tira o poder do Estado, quem que vai ter poder? O que vai passar a ter poder? Quem que é uma instituição minimamente organizada, que aí independe das fronteiras e que consegue dar um mínimo de organização para a população que não tem acesso a nada, né? É a religião. Aí você começa a ter as igrejas, você começa a ter. A igreja, então, a igreja ela vem trazer para a população que é desassistida, ela vem trazer, sabe, o mínimo de noção de grupo, né? De você ter lá, o pessoal se junta para alguma coisa, porque não sei o quê, e lá eles têm conversas, eles têm um bate-papo. Então, por exemplo, a pessoa está angustiada com a vida, ela não tem dinheiro para pagar um psiquiatra, né? Então ela vai consultar com o pastor, ela vai consultar com o sei lá, como é que é, o obreiro lá, não sei como é que é o nome das coisas dentro da igreja, mas ela vai tentar suprir essa coisa. Então a igreja ganha força, ela ganha muita força. Isso vem no pacote, isso é um lado positivo, eu não vou negar isso. É até um lado bom, a igreja dá um apoio social. Ela dá um apoio social, mas infelizmente... pacote. Não, não, mas pera lá, é assim que começa. Mas você vê também a questão oposto disso, os países mais pacíficos do mundo, mais desenvolvidos não só financeiramente, economicamente, mas também socialmente, com maior nível de desenvolvimento humano, são os menos religiosos. Pega a Islândia, né, até recentemente, né, é engraçado que pela primeira vez na história a polícia da Islândia matou um suspeito. Né, até li isso daí, eu achei engraçado, mas... E também países como onde eu passei, na Holanda, onde, pô, maconha em muitos lugares com certas restrições, é liberado, entre aspas, mas é mais liberado que no Brasil. E é um país extremamente secular, assim, a religiosidade ele é muito baixa, e é um dos países mais desenvolvidos e mais seguros do mundo, onde eu pude andar ali com câmera, celular e tudo, mas sem inteira, né? medo nenhum de assalto. E no Brasil não posso. Não, mas deveria ser o oposto. É uma ironia. Pô, Deus não é tão bom. O cristianismo não é a verdade do universo que faz diferença na sua vida pessoal, a nível social. E a gente vê aí uma coisa tão gritante que quando eu falo isso para pessoas religiosas, sabe o que eu ouço em resposta? Isso. Nada. Um silêncio ensurdecedor. Isso é uma coisa muito curiosa, essa questão, né? E isso é perigoso porque o que acontece? Esse poder que a igreja tem, no caso aqui no Brasil, quem está crescendo muito não é nem a igreja católica, são as igrejas neopentecostais, evangélicas, né, protestantes, que nasceram nos Estados Unidos. E essas igrejas, né, o poder que elas ganham perante a população, que está desassistida por causa do Estado, que tem esse problema da desigualdade social, enfim, né, acaba dando para eles um poder muito grande. Então, por isso que hoje você tem pastores que são deputados, você tem inauguração do Templo de Salomão, e é independente de partido, vai o presidente que é de um partido, o governador que é de outro partido, o prefeito que é de outro partido, e vai todo mundo na inauguração do Templo de Salomão, sabe? E o Templo de Salomão que foi construído em cima de uma antiga fábrica, né? Você sabe qual é a bola de neve disso daí, né? O Templo de Salomão foi construído em cima de uma antiga fábrica que tinha o solo contaminado. Os caras furaram o alvará de forma ilegal, né? Deram quais para furar o alvará, pegaram toda aquela terra contaminada, jogaram na USP Zona Leste aqui, né? E proibiram os alunos da USP Leste de ter aula por mais de um ano. Então, quer dizer, a igreja, né, sendo responsável por não funcionar uma universidade, sabe? Você tem uma coisa direta que são essas idiosincrasias que São Paulo consegue gerar. E esse poder tão grande que as igrejas têm, né, é aquela coisa, acaba virando uma bola de neve, né? Então você tira essa parte, você começa com essa questão de coesão social, de ausência do Estado, de ter algum tipo de suporte social ali para as populações desassistidas, e você se transforma num império monstruoso, né? Praticamente um país dentro de outro país, né? Exato. Que é essencialmente isso, né? O que eu vejo, para mim, me parece isso. Quase que um estado paralelo. É um estado paralelo, me parece isso. Mas é irônico, né? Mas infelizmente, né, quando eu ando pelas áreas, principalmente da periferia de São Paulo, já mencionei isso no vídeo, vou falar, o que eu mais vejo é igreja e boteco. Igreja e boteco. É um atrás do outro. Isso é uma coisa muito curiosa, porque o crente não pode beber. Né? O boteco a gente entenderia se fosse uma igreja católica, né? Mas uma igreja protestante, o cara não pode beber. Se fosse um boteco de transformar água em vinho, tudo. Não, aí é outra coisa, mas não. E lá não é vinho não, viu?
É o man. Certo, quem que você vê no boteco? Pessoas discutindo filosofia, física quântica? Eu acho que não. Acho que lá o assunto é mulher. Futebol, né? E essas e coisas agora, assim, funk. É. Mas... E também a igreja, infelizmente, existe uma enorme correlação entre a pobreza cultural. A pessoa pode ser a pessoa maravilhosa que ajuda o próximo, não estou questionando isso. A pessoa pode ser inteligente e ser muito má, pode ser muito mal instruída e ser muito boa. Então, mas a correlação é entre a falta de cultura, falta de instrução, falta de conhecimento e religiosidade. São coisas inversamente proporcionais. Eu tenho que deixar claro que alguém vai comentar, algum cristianista vai comentar e falar: mas eu conheço um doutor da Universal. Sim, do mesmo jeito que aqui, maioria esmagadora no Brasil, cristãos, evangélicos. 2 ateus aqui, brasileiros. E aí? O gringo não pode cair de paraquedas aqui falar com a gente e voltar para o país dele falando que no Brasil só tem ateu. Não pode generalizar. Nós somos uma minoria existente, do mesmo jeito. Dentro da Universal, dentro da Universal, uma minoria. Ou de qualquer igreja, né? É que nem, sei lá, você pega... Tem alguns lugares que vai ser mais difícil de você encontrar pessoas que têm um pensamento oposto, né? Então é óbvio que vai ter alguns doutores, algumas pessoas catedráticas, uma coisa dentro da igreja, talvez não necessariamente da Universal, mas dentro de alguma igreja acho que muito mais aí no Vaticano, sim, na igreja católica. Sim, a igreja católica a gente abre uma exceção, sim, porque ela tem essa questão. Sim, eu vou dar um ponto para a igreja católica, porque tem até autores, biólogos. Não, eles mudaram muito. A igreja católica ela mudou muito, até porque, na verdade, é que depende da maneira. Conscientizaram da... Não é da merda. É porque é o seguinte, também não, é verdade, não fizeram muita merda, não tem o que falar. A questão é que a igreja católica ela mudou muito de ideia também com o passar dos anos, né? Porque ela teve também bastante tempo para fazer acerto e erro, né? Ela teve o mundo inteiro por muito tempo, para fazer experimentação, né? Ela fez um trabalho de campo bem extenso por mais de 1000 anos. Ela teve bastante tempo para testar. Mas a igreja católica ela mudou bastante, né? Então você tem hoje um incentivo científico para a igreja católica que é muito grande. Mesmo a questão religiosa, a igreja católica ela pega leve com relação a ela mesma. Por exemplo, você vai em qualquer igreja pentecostal, o pessoal tira qualquer demônio de qualquer canto, né? Os caras tiram o demônio do buraco da árvore, tiram o demônio do céu. É uma coisa assim. Na igreja católica não. Na igreja católica, para os caras reconhecerem um milagre, reconhecerem um exorcismo, não sei o que, passa por um monte de pessoas que fazem até testes bem científicos. É que vai chegar em algum ponto que eles vão suspender a parte científica, mas pelo menos eles se preocupam com isso. Na igreja católica você tem essa intenção, né? As igrejas evangélicas já não tem, eu não vejo nada que seja nem parecido com o método científico. É complicado, ali é falácia atrás de falácia. Talvez o método de atrair fiéis seja científico, talvez seja uma amostragem estatística muito grande do que eu tenho que falar para atrair mais gente. Porque é um mercado, né? Você está vendendo uma coisa que tem uma procura enorme, as pessoas querem isso. E aqui já tem essa tendência, dificilmente alguém se salvou de um acidente, por pouco não morreu, e a pessoa vai e se converte ao islamismo. Isso é improvável de acontecer. Não estou dizendo impossível, estou dizendo improvável. A tendência é que a pessoa vai se converter para alguma religião cristã, seja o catolicismo ou alguma igreja evangélica. Ou talvez até espírita, que também vem ganhando força. Que de acordo com muitos evangélicos é do capeta, né? Mas... E de acordo com os espíritas não é religião. Então, mas aí, então decidam se vocês... É que nem falar, por exemplo, eu não sou brasileiro, eu sou paulista. Pô, mas se você é paulista, necessariamente você é brasileiro. Mas enfim, de qualquer jeito você tem essa questão da religiosidade que ela interfere nisso daí. Essa minha frase não fez o menor sentido agora, não sei o que eu falei. Para isso que nós temos edição. Você vê que você tem aí o ser humano é um animal biopsicossocial mesmo, né? Então você tem aí você vê que a gente conseguiu sair de idiomas, a gente ficou falando sobre idiomas, línguas, chegou no porquê que os idiomas são complicados de aprender e o histórico dos sotaques em cada um dos lugares, que refletiu o histórico. Esse histórico tem um reflexo na questão religiosa, que teve um reflexo na questão do desenvolvimento dos países, né, da forma como essa colonização foi feita e qual religião que era predominante, né? Isso teve uma diferença no desenvolvimento dos países, né? Então você vê como está tudo interligado, né? É muito difícil você falar de um assunto só. Então isso aqui é um bate-papo, né? Não tem script aqui nem nada, eu gaguejei, falei besteira, algumas coisas nós vamos cortar. Com certeza. Mas senão também vai ficar muito longo, né? Acompanhe pelo sol. Uma coisa que talvez nós esquecemos, mas deveríamos ter falado a respeito, é a questão de viajar e a importância disso e como que isso abre a sua mente. Nós falamos que o brasileiro é muito
às vezes fechado, não sabe a respeito de outras culturas, e que lá eles sabem mais do Brasil do que nós sabemos a respeito deles. Então viajar abre muito a sua mente, né? E é uma coisa que eu pretendo falar mais a respeito também no meu canal, sem querer aproveitar o espaço aqui do canal do Pirula para falar disso, mas a questão da viagem, o Pirula postou vídeos de viagem, né? Ele estava até me falando que não deram tanta visualização quanto os vídeos de São os meus vídeos menos vistos. Né, mas menos vistos são de viagem. Eu não sei, talvez porque a pessoa pode pensar, às vezes a pessoa não tem condições financeiras de viajar, porque é uma coisa cara, ainda mais que o real agora é desvalorizado, mas muitos me perguntam até, pô, você viaja para tanto lugar assim, você é rico? Eu falo, não, cara, não precisa ser, nem nada, você não vai viajar com um salário mínimo, tá, mas você pode viajar com pouco dinheiro, gastando pouco. Eu pretendo também falar disso, e o quanto que isso vai te trazer em retorno, vale muito mais que dinheiro. Uma coisa que que isso vai te trazer. As pessoas não pensam também, o Brasil é um país continental. As pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro. Você não precisa viajar para fora do Brasil necessariamente. Se você, sei lá, você mora em São Paulo, vai para o Rio Grande do Sul. Você mora na Bahia, dá um pulo no Rio de Janeiro. Você mora em Recife, talvez Belém não esteja tão longe. Você consegue viajar dentro do Brasil, conhecer lugares diferentes. E, óbvio, né, para pessoas que a gente pode também, se você for chutar um pouco o pau da barraca, ir para os países vizinhos daqui. Você pode ir de carro, você pode ir de ônibus. Você não precisa pegar avião. Você vai para a Argentina, você vai para o Chile, você vai para o Paraguai, você vai para o Uruguai. Já é uma cultura, é uma outra língua. Só o fato de ser uma outra língua já te acrescenta absurdamente para você ser uma pessoa melhor do que você era antes. Né? Isso daí não tem como isso não abrir a cabeça da pessoa. Sim, abre, sem dúvida. E também, né, já que nós falamos dos aspectos negativos do Brasil, também vale a pena, é justo falar do lado positivo. O Brasil é um país, apesar dos seus problemas, rico em cultura, em história, tem mais história do que a Austrália, por exemplo. Você vai ver mais diferença de um estado para outro aqui no Brasil do que você vai ver na Austrália. Na Austrália eu já viajei, eu conheço mais a Austrália do que o Brasil, mas lá... A Austrália é um deserto tão gigante. Mesmo indo de uma grande cidade para outra... Uma ilha de areia. País, é meio assim, muda muito pouco. Agora no Brasil não, pô, eu saio de São Paulo e vou para o Rio Grande do Sul, já é muito diferente, já é outra história, outra comida, outros costumes, né, já é diferente. Então viajar dentro do Brasil, aproveitar o que o país tem de bom a oferecer. Eu sei que viajar no Brasil acaba às vezes saindo caro, as companhias aéreas no Brasil não cobram tão barato quanto poderiam ou deveriam. Muitas vezes é mais barato você viajar para um país vizinho, como a Argentina. Dependendo da distância, vale mais a pena mesmo. Eu digo por experiência própria, não sei se mudou agora, mas em 2008, 2009, eu voltei para o Brasil do Canadá e queria conhecer o Nordeste, queria ir lá para o Maranhão, conhecer as dunas, conhecer Recife. E acabou ficando muito caro, eu resolvi não ir e guardei o dinheiro. E lá na Austrália, com esse dinheiro que eu economizei, eu fui para o Japão. De lá eu fiz uma viagem internacional e fui conhecer o Japão, o que é possível. Lá você pensa, pô, viajar para outro país aqui parece até ser uma coisa assim difícil, mas na Austrália é mais fácil, claro, o poder aquisitivo também é diferente lá. Né? Mas as passagens são mais baratas também, tem essa questão. Tem essa questão, e aqui infelizmente as passagens são mais estão barateando, né? Tanto que o pessoal tem falado lá, teve uma discussão, né, que entre o pessoal que discute política, né, de que agora pobre viaja de avião e não sei o quê. Na verdade você teve uma relação não só de melhora do custo de vida, mas também as passagens aéreas diminuíram muito de preço comparado com o que era quando eu era moleque, né? Porque os aviões viraram latas de sardinha, né? Então o pessoal começou a espremer os bancos, tirar todos os luxos que você tinha para viajar de avião, a passagem barateou, né? Hoje você consegue baratear passagem de avião, mas ainda assim, dependendo da distância, vale mais a pena ir de ônibus ou vale mais a pena ir para fora do Brasil. E para quem chegar até a Europa, por exemplo, a Austrália, lá também tem passagens de baixo custo, tem companhias aéreas de baixo custo, que se você organizar sua viagem em torno do dia que você escolheu, ali que tem a passagem barata, por exemplo, 30 euros uma passagem para Londres, você vai por 30 euros da França para Londres. Nem sempre vai ser isso, tá? Não vai lá pesquisar e, mas era 150. Às vezes tem passagens... Você tem promocionais. Tem passagens promocionais. E tem aquelas companhias aéreas mil coisa também, só que você não pode levar muita bagagem só. Mas tem essa também. Fala, mas é uma troca. Pô, se você levar só uma mochila nas costas, você vai pagar 30 euros e vai para outro país. Exato. Se você quiser levar 2 malas e tal, pô, você vai ter que pagar mais caro. Brasileiro é muito muambeiro, né? Então a gente tem que levar em conta também que o brasileiro gosta de levar tralha, né? Tem algumas companhias aéreas que elas fazem um tipo de coisa, elas dão um limite de peso maior da bagagem quando é brasileiro. Exato. Essa é uma das vantagens de sair do Brasil, exato. Porque eles sabem que o brasileiro é muambeiro, o brasileiro vai ficar carregando coisa, mas você sabe que quanto mais bagagem você está levando, mais dor de cabeça você vai ter que se preocupar, né? E mais dificuldade você vai ter de poder se adequar em todos os lugares. Eventualmente você abrir um pouco mão de comprar aquele eletrônico, aquela roupa, aquele sapato, e você preferir só levar o essencial mesmo para conhecer mais coisas, eventualmente você consiga fazer um equilíbrio aí para não exagerar, né, na bagagem.
Mas até porque a gente está falando de gente sem muito poder aquisitivo querendo viajar, também não vai sair para comprar sapato. Né? Não, mas a vantagem também, se você comprar na Europa, tem o esquema do tax-free, né? Que você pode pegar de volta parte do dinheiro. Por exemplo, você gastou 100 euros, comprou um eletrônico, comprou alguma coisa que é mais barato lá, você pode pegar parte desse dinheiro de volta quando você sair da União Europeia. É porque você é um turista, né? Então você tem esse exato, poder. Porque essa é a ideia, né? Ou, por exemplo, os impostos são arrecadados pelo governo para ser implementados no país e melhorar o país para as pessoas viverem lá. Mas se você é um turista e não vai viver lá, então a lógica é você pegar esse dinheiro e levar de volta. É igualzinho o Brasil. Bom, igualzinho. Nossa, agora no Brasil, igualzinho. isso eu tenho que reclamar. Aqui tem uma coisa chamada IOF, que era 0,38%. Agora está quase 6%. Agora está mais, 6,3%. O que é uma coisa assim incrível. Você é um brasileiro lá fora, você tem uma renda no Brasil que você quer mandar para lá, você tem que pagar o governo primeiro. Você paga aí quase 6,5% para o governo e mais o do banco, que tá normal de pagar do banco. Agora, não faz sentido. Se você está no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, quer mandar dinheiro para o Brasil, o dinheiro é seu, manda. O governo não tem nada a ver com isso. Aqui você tem que pagar não. tudo. E mesmo, tipo assim, se você estivesse mandando 1 milhão, tudo bem, mas o cara quer mandar $1.000, quer mandar R$1.000, 2.000, tem que pagar para o governo, não interessa. Então, acho isso um absurdo. Até coisas assim online que são muito mais fáceis no Brasil, no exterior, de você comprar, vender, fazer negócio online, aqui sem pagar muito. Aqui, nossa, mas é muito difícil. Essa burocratização do Brasil, ela precisa ser resolvida de alguma maneira, porque isso impede isso daí vai virar uma hora que vai afunilar de tal maneira que não vai sair. Mesmo com os impostos, mesmo com o IOF, mesmo você não sonegando, tá? Ninguém aqui está estimulando você a sonegar imposto, tá? Você consegue viajar para fora de alguma maneira. Nós tivemos que trocar de câmera agora, porque essa aqui, a bateria já foi para o espaço. Mas a gente veio preparado para isso. Bom, o que acontece é o seguinte, a gente estava falando dos impostos, né? Que era meio complicado você conseguir viajar por causa da questão de imposto, mas você consegue burlar isso daí de alguma maneira. Não é tão... burlar. Ficou meio assim, tipo, não. Você consegue mesmo com a questão de contornar, dar um jeitinho. Dar um jeito, né? Não de sonegar, como eu falei, a gente não está aqui estimulando ninguém a sonegar imposto de jeito nenhum, mesmo porque não é uma coisa muito simples. Mas a gente está apenas dizendo que mesmo você tendo que pagar os impostos, você consegue viajar, você consegue fazer isso. E é interessante você dar uma certa valoridade, você dá o valor, você dá uma valorada a viajar. Né? Separar um pouquinho do dinheiro se sobrar, entendeu? Pô, tanta gente que separa 10% do que ganha para dízimo, né? Pode separar para viajar. Uma coisa que vai ter um retorno para você, né? Para sua vida, para sua experiência, para o seu crescimento pessoal. Se de fato existe um Deus que se importa com o seu crescimento, ele está dentro de você. Ele vai querer que você viaje. É uma coisa boa. E se você é religioso, viaja para visitar os lugares santos. Vai valer a pena para você. Eu sou ateu, eu adoro visitar a igreja. Eu visitei a Catedral de Notre Dame na França. Sim, é muito Portugal. legal. Adoro. Vai para Jerusalém, vai para Tel Aviv, vai visitar o sepulcro de Jesus. É legal, mas pelo menos está visitando. Vai aprender um pouco de hebraico. Eu até falei que se eu pudesse, eu daria essa punição para os religiosos que falam que, né, os ateus que causam os problemas na sociedade e tal, que é ateu do diabo. Pagar uma viagem para a Holanda, para a Suécia, para eles verem como que é uma sociedade onde as pessoas não acreditam em Deus. Onde, quer dizer, a grande maioria, não vou dizer todo mundo, né, para os extremistas e tal, mas onde a grande maioria não segue religião nenhuma. Mas sabe o que eles vão falar? Eles vão falar que vai todo mundo pro inferno. O país, não, eles vão falar que o país ficou bom porque foi construído em bases religiosas. Como se o Brasil não tivesse sido. Isso, exato. A resposta está pronta já. A resposta está aqui, ó. Mas extremamente religioso. Chegaram aqui, primeira coisa, vamos fazer uma pesquisa científica? Não, vamos rezar uma missa. Isso aí. Catequizar esses selvagens aí também. Mas enfim, no fim das contas, então, vale a pena viajar. Eu acho que é uma das melhores coisas que vocês podem fazer. Eu sempre fui uma pessoa muito, como eles falam, muito criador de raízes. Eu nunca fui de viajar muito. É que a minha profissão me fez viajar muito e eu tomei gosto pela coisa. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque você vê que, eventualmente, se você não tiver alguma coisa que te force a fazer algo, talvez você não faça. E foi uma das coisas que mais me fizeram crescer como ser humano, assim. Eu nem aprendi muita coisa, assim. Eu acho que teria muito mais para aprender se eu tivesse ficado, às vezes, 2 ou 3 dias a mais em cada país. Não muito mais que isso, né? Você já aprende muito. E então vale a pena você se esforçar para isso. E se não tiver dinheiro para viajar para lugares muito longe, vai viajando para lugares cada vez mais pertinho. Em algum deles você vai aprender coisas bem diferentes. Sempre vai ser uma coisa muito, muito enriquecedora, mesmo que seja dentro do Brasil, dentro da sua região, dentro do seu estado, enfim. Exato.
chegou a hora da gente finalizar esse bate-papo, que talvez seja dividido em 2 partes, mas não sei. 3, 4, Vamos ver como 7, vai ficar isso aqui, porque 14. nós falamos, ó, 2 baterias, essa já é a segunda câmera, então acho que eu falei pra ele, se ele quisesse alguém que falasse pouco, eu não tinha vindo gravar vídeo comigo, então é até mais fácil, né, gravar com alguém, porque quando as minhas ideias acabam, já tem alguém aqui pra completar. E a gente vai falando besteira, se a gente falar muita besteira, a gente vai cortar, não se preocupa. Vai ter muita coisa pra cortar. Muita coisa pra cortar, então o vídeo vai ficar com 5 minutos. Não, mas isso aí então. Bom, então finalizar... não sei, de qualquer maneira eu agradeço bastante aí o Rafa. A pena que ele vai sair do Brasil de novo, mas ele vai sair do Brasil para tentar trazer algum tipo de enriquecimento pra gente também, né? Continuando gravando o vídeo. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre as viagens que ele faz e sobre, se vocês querem aprender outros idiomas, vocês entrem no canal dele, tá? No canal principal. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre história, filosofia e ateísmo, entra no canal beta dele. Eu tive que separar as coisas. Chegou uma hora que, eu gosto dos 2 assuntos, inglês, viajar, religião, mas são coisas bem separadas, né? Eu pensei, o público até tava me meio... um pouco no pirula, porque ele falou pra mim que ele já apertou o botão de, né, eu não vou falar o palavrão aqui. Foda-se, vai isso, eu tô botando foda-se. E aí eu pensei, mas eu não sei, eu pensei bastante e resolvi fazer isso, quer saber, eu separei. Então o canal de religião tá lá, né, pra quem quiser saber, eu quero colocar muitos vídeos nesse canal também, tem muita coisa pra falar sobre religião e também sobre viagens, né, sobre conhecer o mundo. Eu quero compartilhar ideias de como as pessoas podem viajar, o quanto que isso é bom e também sem gastar muito dinheiro, como aprender inglês. Você não precisa pagar milhares aí pra escola de inglês pra aprender inglês, caso você não tenha esse dinheiro. Se você tem, quer gastar, tudo bem, mas se não, não é desculpa, né? E também os caras de escola de inglês vão vir aqui te bater, né? Vão falar, não precisa da gente. Pra quem tem dinheiro e tem tempo e quer fazer um curso, faça. Eu queria muito fazer, eu não fiz porque eu não tinha dinheiro, tá? Então, pra quem tem dinheiro, tem condições, vai e faça, é bom. Mas quem não tem, não use isso como pretexto, é perfeitamente possível. E não se espelhe só em falantes nativos, né? Porque olhe pra Holanda, por exemplo, que são lá os estrangeiros falando inglês e falando muito bem, isso é perfeitamente possível. Procure brasileiros que falam inglês e falam muito bem o inglês pra você ver que, é possível. Você não precisa mudar pro país, fazer intercâmbio com 15 anos de idade, quando o cérebro ainda está se desenvolvendo, para você falar bem, falar. E uma coisa que eu acho interessante, uma dica muito interessante que eu aprendi também é assim: se você não tem dinheiro para sair do país e quer aprender inglês de qualquer jeito, vá onde os gringos estão. Então, vá num hotel, vá num albergue, vá num consulado, vá num bar onde as pessoas são geralmente estrangeiras e, tipo, dá uma parasitada neles mesmo, sabe? Tipo, os caras estão lá falando inglês, você tenta falar inglês com eles também, sabe? Aproveita porque você aprende alguns detalhes, algumas coisas, você consegue sem sair da sua cidade, às vezes, né? Você só precisa saber onde é que estão os gringos, né? Isso é uma coisa que, às vezes, pode te ajudar. Exato, não, de fato, com certeza. E também pela internet, às vezes até sem sair de casa, existem aí grupos no Facebook. Exato. Não necessariamente voltado ao inglês, você pode entrar um grupo dos Estados Unidos sobre algum assunto que você goste. Por exemplo, você gosta de cozinhar, um assunto onde as pessoas compartilham receita e tal, e falam de receitas, ingredientes e tal. Você vai lá e conversa, e já faz amizade, já aprende falando inglês com o que você gosta, falando com pessoas que falam inglês. Enfim, tem muitas dicas. Só um segundo. E Pirula foi embora. Não, é que tá gravando. Tá gravando, isso aí. O Pirula foi verificar se a câmera tá gravando. Mas pra terminar então... Então, eu sugiro que vocês que estejam assistindo esse vídeo aí pelo meu canal, que vocês deem uma conferida no canal do Rafa, tá? Eu costumava falar quando eu conheci o canal dele que ele era o Pat Condell brasileiro, né? A voz dele ele fala com... Ele imposta a voz do mesmo jeito que o Pat Condell, assim, né? Foi um vídeo que eu fiz que eu até coloquei o Pirula no vídeo. Você não aprendeu inglês, você aprendeu inglês no Canadá, certo? No Canadá. Mas você tem um sotaque um pouco, uma impostação um pouco britânica, isso daí vem da Inglaterra. É que eu fiz esse vídeo depois de 3 anos na Austrália, então pode ser que tenha sido... uma mistura... O Easy Nobre ficou louco, né? Você viu no Twitter? O Easy Nobre ficou louco, porque eu mostrei teus vídeos pra ele e ele falou assim, mas eu não entendi o sotaque desse cara, eu não sei qual é que é, não sei o que. Por exemplo, porque o Easy Nobre tá acostumado com sotaque canadense, sotaque canadense, você tem um pouco do sotaque canadense, provavelmente, mas você pegou um pouco do... E isso é interessante, que ele se esforçou pra falar sem sotaque, né? Porque
Tanto que tem até um vídeo. Sem sotaque de gringo, né? Ele fala, você fala como nativo em inglês. Misturado, é uma mistura total. Mas essa questão do sotaque tem uma coisa que eu vou fazer um vídeo falando sobre isso depois, porque tem muita gente que acha, não, se eu não vou conseguir falar que nem um americano, então nem vou tentar. Na verdade, dependendo da idade que você for fazer, você já não vai conseguir de jeito nenhum, né? Provavelmente não. E essa coisa também não é perfeccionismo, né? Você não pode ser um perfeccionista. Pô, 98% pode não ser 100%, mas pô, já tá bom pra caramba. Nossa, questão de sotaque e outra. Não confunda sotaque com pronúncia, são coisas bem diferentes. Tem até vídeo engraçado na internet de uma criacionista americana que pronunciou errado uma palavra em inglês. Mas peraí, o sotaque dela estava perfeito, porque era americano. Sotaque perfeito, pronúncia errada. E muito mas é que nem a gente. Tipo, é que nem você falar problema. É a mesma coisa. O meu problema é falta de mulher. Exatamente. Exato. Então não confundam as coisas. E, enfim, para essas e outras dicas aí... eu acho que é muito interessante. E eu tenho que agradecer o Pirula agora, porque, meu, o Pirula é o cara, meu. Sempre assisti os vídeos dele lá na Austrália, né? Sempre gostei, quis colocar vídeo dele também no meu vídeo, porque, meu, parece que o que ele fala, me espelhei muito nele também, com os vídeos de religião. Esse vídeo que ele falou que eu parecia o Pat Condell brasileiro e tal, também foi... Eu assisti o vídeo dele e a partir do vídeo dele eu tive a ideia de fazer esse vídeo da inversão do ônus da prova. Isso é muito louco, porque... que Deus não existe. Não, isso é muito louco porque eu não tinha quase nenhum inscrito naquela época. Isso daí a gente tá falando de coisa de 4 anos atrás, isso daí eu tinha, sei lá, 500 inscritos, olha lá, naquela época. O Rafa apareceu meio que no mesmo boom, assim, só que depois eu parei, fui fazer outras coisas e o Pirula continuou lá e o canal dele bombou. Mas ainda não tá bombando tanto assim, não. Não, mas também, eu tava lá... Deixa algum terrorista descobrir que você vai ver o que vai bombar, viu? Vai bombar meu canal. Não, mas eu queria ser um vídeo lá na Palestina. Isso é verdade. Dei risada com aquilo. Aquilo lá, até eu escuto o xingamento dele até hoje. Mas não. Bom, Rafa, mas eu agradeço muito. Então, assim, eu sei que você não vai voltar tão cedo pro Brasil, mas aproveite bastante a sua estada lá em Portugal. Mas a internet é pra gente manter contato. Mas com certeza. E é bom porque aí eu vou ter onde ficar quando tiver que viajar pro lugar onde ele tá. Lá e também vou dar muitas dicas sobre o lugar onde eu vou agora, né, que é Portugal. Eu já passei pelo Canadá, Austrália, outros países, mas agora eu vou pra Portugal, porque Portugal tem muitas oportunidades, mas enfim, é hora de se despedir e eu vou falar disso depois no meu canal. Não tem problema, então. Tá certo, então. Falou aí pra vocês. Muito obrigado. Abraço. Até mais.